boa tarde para quem vai assistir, ou bom dia, boa noite, não sei, para quem vai assistir essa gravação. Quero compartilhar hoje algo de verdade. Eu sempre falo que vai ser mais rápido, porque eu quero depois abrir para quem quiser falar, mas hoje de verdade vai ser algo mais rápido que eu quero compartilhar. A não sei que o Espírito Santo mude depois, mas eu quero, igual algumas vezes a gente já percebeu aqui, às vezes parece que é um grupo, como é que chama? Terapia em grupo. Mas não uma terapia em grupo para tratar da nossa alma, mas sim do nosso espírito. Eu senti hoje da gente de abrir assim para que a gente fale o que que é que está nos impedindo de fazer a diferença de alguma forma. E eu quero trazer dois textos aqui que eu separei. Um está em Mateus 5,16 e outro está em 2 Coríntios 2,14, que diz assim, Mateus 5,16: Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Sabe aquela coisa que muitas vezes a gente ouve assim? Aquilo que a tua mão direita faz que a esquerda não saiba? E aí, às vezes, a gente acha que ou a gente tem algumas pessoas acham que não precisa fazer, ou que as outras pessoas não precisam saber que você fez. O que depende é a tua intenção, a intenção do teu coração. Mas que a gente precisa fazer e fazer a diferença, a gente precisa. E outro texto que eu quero ler aqui é, cadê, meu Deus? 2 Coríntios 2,14, que diz assim: Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Sabe, engraçado que no sábado eu estava conversando com uma pessoa sobre fazer a diferença. E pensando sobre isso, fazer a diferença, você vai entender o que eu quero dizer. Qual é a diferença? Agora eu já não lembro se foi ontem, gente. Ontem foi domingo, né? Se foi no sábado, se foi no domingo, que uma influenciadora cristã, Isabel Veloso. Agora eu só não lembro se foi sábado ou se foi domingo, que ela faleceu. Alguém lembra? Que foi bastante divulgado. Sábado ou domingo? Foi ontem ou no sábado, né? Enfim, Acho que foi sábado. foi no sábado, eu acho, né? Eu acho que foi no sábado. A menina faleceu com 19 anos. E a diferença que ela fez em vida e após a morte dela. E sabe que às vezes a gente. Uma coisa que eu tenho experimentado e reparado muitas vezes é que quando a gente vê quando uma pessoa ela está afirmada, ela segue princípios, a gente percebe quando ela faz a diferença numa mesma situação da vida de que uma outra pessoa está vivendo. Doença. Como a pessoa reage na doença? Um cristão e um não cristão. Desemprego. Como uma pessoa age no desemprego, um cristão e um não cristão. Como uma pessoa age no desespero, na traição, naquele momento de dor. Como que a gente age, sabe? E esse texto que eu li aqui, esses dois textos que eu li aqui, e principalmente Mateus 5,16, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Sabe, quando qualquer coisa que a gente faz, deve glorificar a Deus. A forma que eu lido com a minha vida, a forma que eu lido com as pessoas, a forma que eu lido com as minhas finanças, a forma que eu lido com as minhas amizades, com a minha igreja, em tudo que eu faço. Eu preciso glorificar Deus. E quantas vezes a gente percebe que no momento de desespero, nada diferencia a nossa vida com a vida de uma pessoa que não conhece Jesus.
Nós não somos seres de outro planeta. Somos humanos. Ah, mas eu sou humana, né? Na dor eu tenho que agir sendo uma super crente. A gente às vezes usa essa desculpa, né? Tipo assim, ah, mas eu sou humano. Mas eu sou humano. Mas o que é a graça de Deus? A graça é aquilo que nos capacita, é aquele que nos capacita a vencer dores, pecados, desespero, angústia. A graça nos capacita a vencer esses momentos onde nós dizemos assim: ah, mas eu sou humana, né? Sabe, eu lembro aqui, e algumas pessoas aqui já ouviram eu falar sobre isso, ouviram por um lado ou por outro. Ou eu falando aqui no grupo Entre Filhas, ou eu falando lá no grupo da escola, da BSSM. Mas eu lembro, e eu já falei até outras vezes, eu lembro no dia que eu recebi um não, e a gente já recebeu muitos nãos na vida, né? Como que a gente lida com um não, quando a gente recebe um não? A gente chuta o balde? Ah, quer saber? Ou a gente continua dando testemunho da bondade de Deus, né? E eu lembro que foi muito marcante para mim, né? A Amanda Lucas está aqui, já ouviu contando isso, e mais algumas de vocês também já ouviram contando isso. Quando, inclusive, está chegando o dia de novo, que eu vou fazer novamente uma outra entrevista para o visto. Mas lá em maio eu fiz uma entrevista para tirar o visto americano e ele foi negado. E quando eu estava lá na fila para fazer a entrevista, o senhor ele falou: eu tenho o seu sim, o seu não, eu tenho o seu coração. E eu senti que eu deveria dar testemunho no sim ou no não. Mas eu disse para ele, crendo que eu ia ter um sim. Mas eu falei: Deus, eu vou testemunhar a sua bondade no sim ou no não. Eu disse isso para ele quando eu estava na fila, momentos antes de receber um não. Eu não sabia que eu ia receber um não. Para mim ia ser um sim. E aí, como é que a gente se porta no momento que a gente recebe simplesmente não? Eu nem acreditei no não. Não, acho que você tá brincando. Eu achei que fosse um deboche, assim. Acho que tava tirando onda com a minha cara. Eu tinha tanta certeza que Deus ia fazer. Como é que a gente se porta, né? Como é que a gente comunica isso? Como que a gente deixa esse não entrar no nosso coração? O que que a gente faz quando a gente tá passando por um momento que a gente não entende? Eu preciso entender para agir bem? Eu preciso entender todo o final da história para eu dar uma resposta boa para Deus? Não, porque senão eu me assemelho a alguém que não conhece Deus. Eu preciso testemunhar a bondade de Deus ainda que ele me diga não. Eu vou ser uma filha rebelde porque a minha mãe não deixou eu ir para algum lugar? O meu pai não deixou eu ir para algum lugar? Não, eu preciso permanecer obediente, não é? Da mesma forma, como filha de Deus, eu preciso permanecer, não assim por fora, só para dar testemunho para as pessoas, sabe? Não é sobre isso. Mas é com o meu coração rendido, Deus, eu confio em Ti. No momento de doença, no momento de traição, no momento de desemprego, no momento da falta, da escassez, no momento da bonança, onde está sobrando recurso, eu preciso permanecer. E é fácil, muitas vezes, eu agradecer a Deus quando tá tudo sobrando, né? Tá tudo sobrando. Tá tudo bem. Ou às vezes não tá tudo sobrando, mas tipo, tá tudo sob controle. Eu sei que tá tudo dentro aqui da minha caixinha. Isso aqui vai estar acontecendo assim porque é assim. E agora, quando eu perco o controle, quando eu não tenho ali, de alguma forma, como saber como é que vai ser? Como que eu ajo? E, sabe, eu tenho pensado muito nisso. E se todas nós, aqui agora somos 19, e se todas nós aqui, 19, respondêssemos
respondêssemos de forma positiva, como filhas obedientes, como filhas que honram o pai no momento de dor, frustração, tristeza, traição, abandono, rejeição, já estaríamos fazendo a diferença. 19, 20. Agora, pensa se toda a nossa igreja. Sabe por que às vezes a gente não vê mudança no acontecendo nos bairros, nas cidades? Porque os crentes não estão respondendo de forma positiva ao sim, ao não, porque a gente está se assemelhando ao mundo, porque a gente está se assemelhando ao nosso comportamento, ele tá semelhante ao que qualquer pessoa faria, sabe? Mas eu sou humana, né? Eu sou humana, caramba! Eu tenho que estar sempre rindo? É ou não é, gente? Eu já falei isso. Você já falou? Eu já falei, eu tô confessando aqui, eu já falei. Caramba, mas eu sou humana. Tá, mas eu não posso agora ficar triste? Eu já falei. Você também, se você já falou, pensa aí. A gente já falou, né? Pô, mas eu sou humana. Sabe, mas Cristo nos deu a oportunidade de andarmos, sermos abastecidas, alimentadas, capacitadas por essa graça que nos faz fazer a diferença. É a graça de Deus que nos capacita a não pecar, a não murmurar, a não reclamar, a dar testemunho. Pensa, olha, esse versículo ele fala muito. A luz da Ana deve brilhar para que todo mundo veja as coisas boas que eu faço. A minha luz precisa brilhar para que as pessoas vejam as coisas boas que eu faço e louvem a Deus que está no céu. Tipo, aí a pessoa vai ver assim, mas é só quando a Ana tá ganhando dinheiro, só quando a Ana tá com saúde, tá vivendo a promessa, ou quando a Ana também tá vivendo o deserto. É todo momento. Aqui não diz em um momento, é todo momento. A minha luz precisa brilhar para que as outras pessoas vejam essa luz brilhando na minha vida e glorifique ao Pai, né? Uau! Ela. Mas isso não glorifica a minha vida, obviamente que não. Isso não honra a minha vida, honra a Deus. Uau! É impossível. Ela tá agindo, ela não tá agindo de forma humana. Qualquer humano ficaria emburrado depois de acontecer tal coisa. Qualquer humano ficaria, chutaria o balde depois de uma situação dessa. Mas essa mulher permanece. A Andrea permanece. A Amanda permanece. Cara, tem alguma coisa aí na vida dela. Tem alguma coisa, não pode ser isso, não é humano. Entende que não dá glória pra gente? Isso glorifica ao Senhor. Porque se eu digo, eu sou humana, né? Eu me assemelho a qualquer pessoa. Mas se eu ajo como alguém que permanece, ainda que não veja, ainda que não sinta, ainda que todo mundo esteja dizendo, tá alto, vou baixar aqui, Ananda. Ainda que todo mundo esteja dizendo, ela é louca de continuar, né? Ela não tá percebendo que deu errado? Ela não tá percebendo que isso aí não é pra ela? Ela não tá percebendo que não tem condições? Isso aí é outro patamar? Ou ela não tá percebendo que já deu? Já foi tudo? É aí mesmo que a gente glorifica o nome de Jesus. Quando o impossível entra em cena. Lembra aquele louvor antigo da Aline Barros? Quando que era difícil se torna impossível.
Viu? Deus começa a agir, ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Pode ser que eu tenha mudado alguma parte da letra aí, gente. Porque eu sou péssima. Na igreja, as pessoas daí ficam olhando para mim assim, gente, ela não sabe cantar uma música. Eu erro todas as letras da música. Mas amém. Se não era isso, isso faz sentido. Mas a parte inicial do louvor é isso aí. Quando começa a ficar difícil, que aí não tem mais como a gente botar a mão, aí Deus entra e tá escancarado. Fui eu que fiz. Tem o nome, a marca, como é que é o nome disso aqui, gente? Carimbo. Tem o carimbo de Deus. Porque quando entra o impossível, ele entra, tem carimbo de Deus. Porque assim, a Alexandra, não, ela não tinha como fazer isso. A Ana, não, ela não tinha como chegar nesse lugar. A Amanda, não, isso não é para ela, não tem como. Tem o carimbo de Deus. Tem o nome de Deus. Cara, só pode ter sido Deus, que é impossível. Mas se eu me posicionar, se eu permanecer nesse lugar de confiança, eu vou ver o milagre acontecer. Mas se eu responder para um primeiro não, um segundo não, um terceiro não, o que quer que seja, uma cara feia de alguém, uma barreira no caminho, se eu me posicionar, quer saber? Eu acho que realmente isso não é para mim. Eu não vou ver o carimbo de Deus na minha situação, na sua situação. Eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer. Se Abraão não tivesse saído da tenda de perto da parentela dele, se José não tivesse crido naqueles sonhos doidos dele, sabe? A gente vê milagre acontecer quando a gente permanece. Agora, se eu tô querendo botar o meu nome no meu milagre, aí Deus não divide a glória dele. Se eu tô querendo colocar a minha marca, dizendo, tipo, eu alcancei, eu conquistei, eu consegui. E esse é um convite de Deus para cada uma de nós aqui, 20 mulheres. Esse é um convite de Deus. Permanece e veja a minha marca sobre a sua história. Permanece e veja o meu carimbo sobre a sua impossibilidade. Permanece e veja o algo novo acontecendo sobre o seu passado, sobre a sua dor. O que que é que está fazendo com que a gente, de alguma forma, não faça a diferença? A diferença que eu digo nesse sentido. Em todos os sentidos, a gente precisa fazer diferença, mas em se diferenciar do mundo, respondendo ao que acontece na nossa vida. Ai, mas sabe, agora há pouco eu estava passando por uma mentoria, terapia, enfim, é um conjunto de coisas. E eu tava contando a minha história, né, para essa mentora. E aí eu tava pensando, se eu tivesse continuado nessa história e contando só assim, nossa, aí ele fez isso comigo, né? Aí aconteceu isso. Aí, gente, que tristeza, que vida triste. Eu preciso responder a minha história triste
dando uma resposta de obediência. Deus quer me tirar desse lugar de tristeza, mas eu preciso dar uma resposta. Eu preciso muitas vezes dar um passo de fé. Eu preciso muitas vezes agir como se eu fosse já. Eu não estou alegre, mas eu vou agir como se eu tivesse já alegre. Eu não estou, eu não estou ali cheia de esperança que aquilo ali vai acontecer, mas eu vou permanecer agindo em fé. Deus, encha renova a minha esperança, renova minhas forças aqui, né? E é sobre, eu falei que dessa vez eu ia falar mais rapidinho e realmente eu já estou finalizando para que a gente compartilhe. O que que é que muitas vezes nos faz não agir, não permanecer, não agir em confiança? O que que é que está nos fazendo não permanecer nesse lugar de dar uma resposta para o mundo, que a nossa luz brilhe? E a luz brilhe, muitas vezes a gente acha que assim, ó, crente tem que ficar apagado. Não, crente, não. Sal e luz, a Bíblia nos chama de sal e luz. E como esse versículo que eu li aqui de Mateus 5,16, a minha luz deve brilhar, que é a luz de Jesus em mim deve brilhar para que as pessoas vejam as coisas boas. Olha, outra versão aqui diz assim, ó. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Que minhas obras? Os meus comportamentos, aquilo que eu faço, deve brilhar, deve revelar Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em mim. Então, o que que é que está me impedindo dessa luz brilhar em mim? E as pessoas vejam Jesus na minha vida, na sua vida. O que que é que está me impedindo? Desânimo? Ah, é uma dor minha que é sobre isso mesmo, é ultrapassar essa barreira. Esse é um convite do Espírito Santo para nós. Ah, mas é porque está doendo. Sim, na dor, a gente precisa mostrar que Jesus, em nós, nos capacita a vencer, a viver de forma diferente. E o que que é que está nos impedindo de agir de forma diferente? O que que é que está nos comparando com o mundo? Ah, se todo mundo, se está com falta de dinheiro, aquela pessoa ali é crente? Ah, tá, tudo bem. Normal, não é que todo crente vai ter dinheiro, tá, gente? Não é sobre isso que eu tô falando. Mas quando não tem dinheiro, age da mesma forma daquela pessoa que está no mundo, que não tem dinheiro, desesperadamente. Quando está doente, age da mesma forma que aquela pessoa do mundo, achando que vai morrer, que não tem jeito, que não tem esperança. Ou eu revelo Jesus, ou eu mostro que tem esperança. Calma aí, isso aqui é uma fase que eu estou passando e eu já vou romper isso aqui. O que que é que está nos impedindo? E hoje, e antes de parar a gravação aqui e abrir para quem quiser falar, eu quero orar para que o que está me impedindo e o que está te impedindo seja cortado da nossa vida. Que a gente, ó, dê um basta. E que, como um ato profético mesmo, a gente veja essa muralha sendo derrubada. Do que está nos impedindo, do que está nos travando de dar testemunho de Cristo. Dar testemunho, eu não estou falando só abrir a boca para falar. É dar testemunho com a nossa vida. Com a forma que eu olho para as pessoas, com a forma que eu vivo, né? Revelando Jesus. Não, mas, sabe aquelas coisas que a gente ouve assim às vezes? Mas aquela pessoa não é crente? Peraí, mas aquela pessoa não é crente? Tudo bem, às vezes a gente vai ouvir isso mesmo agindo certo, tá? Mesmo agindo certo, às vezes a gente vai ouvir isso. Porque às vezes a pessoa olha pra gente com um olhar de religiosidade, que acha que aquilo ali não pode ser feito, enfim. Mas eu tô falando sobre agir de uma forma que se assemelha ao mundo, sem esperança, sem paz, desespero. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, eu oro por uma revelação maior, Pai, do teu amor, uma revelação maior, Pai, da obra da cruz.
em nós, que nos capacita a vencer o pecado, nos capacita a ir além, a não desperdiçar os nossos dons e talentos, que nos capacita, Pai, a revelar quem o Senhor é em nossa vida. Senhor, nos mostra, nos revela aquilo que está nos impedindo de viver fazendo a diferença, de ser Cristo na vida das pessoas, de ser as mãos de Jesus aqui nessa terra, os pés de Jesus aqui nessa terra, a mente de Jesus aqui nessa terra, de ter a sabedoria que Jesus teria se tivesse no mesmo ambiente que eu, de ter uma palavra de vida no momento que aquela pessoa precisa, de ter equilíbrio e paz no momento que precisa, de ter esperança, de ter um comportamento diferente, um comportamento de um discípulo de Jesus, um comportamento de alguém que segue os princípios, os valores, os mandamentos. Pai, nos mostra. E agora, Pai, eu quero te pedir que, além de nos mostrar, o Senhor quebre definitivamente toda barreira que nos impede de ver aquilo que nós estamos agindo que está se assemelhando ao mundo. Nós renunciamos isso, Pai. Nós queremos, como testemunhas de Cristo, nós queremos ser essas cartas vivas que vivem de acordo com a realidade do céu, vivem de acordo com os princípios do reino, vivem de acordo como Jesus agiria, como Jesus faria. Nos mostra, Pai, nos revela e quebra em nós o orgulho, a necessidade de controle, a necessidade, Pai, de aprovação, a necessidade de agirmos dentro daquilo que a gente acha e não dentro daquilo que o Senhor nos diz para fazer. Pai, nos mostra aquilo que está nos impedindo de sermos tuas discípulas, de sermos cópias tuas nessa terra, de sermos as mãos, os pés, a boca de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nos ensina, quebranta o nosso coração, sonda o nosso coração, nos mostra as nossas motivações, aquilo que não está de acordo com a tua palavra, e nos ensina, Pai, a caminhar em cada situação conforme o Senhor agiria, porque isso não é utopia, isso não é uma ilusão, isso é ser um discípulo de Jesus. Isso é querer cada dia parecer mais com Jesus. Isso é crescer de glória em glória, de parecer, de ser cada dia mais a imagem e semelhança de Jesus. Nos ensina, Pai, torna o nosso coração cada dia mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu vou parar aqui a gravação e abrir para quem quiser falar.